Opa, boa noite a você que está nos assistindo nesse exato momento. A você que está assistindo no Instagram, provavelmente depois que a gente fez essa live. Se quiser, só clica no vídeo aqui, ó. Tem uma, meio que um filetinho ali que você pode arrastar, que nossa entrevista vai começar daqui a pouco. Só vou chamar aqui meus parceiros. Só um momentinho só. E nossa convidada já está na casa já, é a Heloísa. Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem bacana hoje. Tá. Bem, Fala todo mundo. e aí, Binão? Boa noite. Boa noite. A Heloísa já tá aqui. Boa noite também é você que está entrando nesse exato momento. Boa noite, Boa gente. noite, tudo bem? Tudo Aí bem? tá, senhoras e senhores, nossa convidada é a Heloísa Durante. Então, o Matheus, ele tá carregando, mas daqui a pouco ele já volta já. Bom, boa noite, primeiramente. Tá escutando a gente, tudo bem? Tô escutando bem, sim. Vocês estão me escutando bem também? Aham, sim. Primeiramente, eu vou introduzir a gente, né? Eu sou o Bruno. Aqui embaixo temos o Abner. E do meu lado aqui direito, para você que está assistindo, o Matheus Moraes. E nós somos o Cultura Esportiva. Nosso projeto ele tem o intuito de... Só chamar o Matheus rapidinho. Tem o intuito de dar visibilidade aos esportes, seja da nossa região, tanto aqueles que não têm tanta mídia. E somos principalmente da região de Sorocaba, região no qual somos nascidos, nossa cidade natal, que procuramos trazer o máximo de informações e notícias sobre os times da região, como o Magnus, São Bento, o LSB ou qualquer outro time. Bom, gostaria de primeiramente dizer que é um prazer estar conversando contigo. Eu que agradeço. Só dando uma breve perspectiva, me corrija se eu estiver errado. Aqui temos Heloísa Durante, estagiária do meu timão, apresentadora e redatora do TV Cenário. Uma Isso. boa noite. Eu Boa gostaria que noite. você se explicasse um pouco antes. Tá. Eu sou a Heloísa. Eu sou estudante de jornalismo. Eu tô indo agora pro quarto semestre. Acabei de passar nas provas aí do terceiro. Eu sou estagiária de social media no meu timão, então eu fico ali cuidando das redes sociais, fazendo arte, fazendo ali interagindo no Twitter, um dia de jogo bem legal. Agora eu estou apresentando um programa semanal na TV Cenário, que chama Cenário Esportivo. O meu primeiro estágio foi lá só como redatora, aí agora eu estou com esse programa. Inclusive amanhã eu vou gravar para sair mais um. E agora, novidade também, eu estou no BSF, que é o Bendito Seja Futebol aqui de São Paulo. É uma iniciativa para colocar as mulheres nas crônicas esportivas e eu vou ser cronista do Corinthians, ainda não comecei, vai ter esse período aí sem jogo, acho que de 11 dias já começou, então deve faltar uns 9. E aí eu vou começar com o BSF também, então bastante coisa. É, é isso. Certo, muito obrigado, Heloísa, mais uma vez agradecer, como o Bruno falou, e já emendar com uma pergunta, né? Você que, como você muito bem disse, está sendo estudante de jornalista, eu queria saber o que te motivou para começar a estudar, né? A gente sabe que é uma profissão muito complicada, que tem com certeza uma demanda muito grande, por ter com certeza várias pessoas que amam os esportes, mas o que te motivou fortemente para seguir nessa área, Heloísa? Cara, pra ser sincera, jornalismo era uma coisa que eu sempre soube, e sempre mesmo. Não esportivo, mas eu sempre soube que eu ia fazer jornalismo. Quando eu era bem pequena, tem filmagem assim de. Eu catava caixa de papelão, e aí eu cortava a caixa, e aí eu entrava dentro fingindo que eu estava apresentando um programa. Então eu sempre soube, eu sempre fui muito comunicativa. E aí, inclusive, um ano antes de eu entrar na faculdade, eu estava muito nessa ideia de jornalismo político. Eu sempre gostei de futebol, mas pra ser sincera, eu acompanhava mais o meu time do que futebol em si, acompanhava mais o Corinthians. Uhum. Então, eu nunca tinha pensado em levar para esse lado do jornalismo. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, não tem jeito, política é muito difícil e eu não vou querer ir para uma área que não vai me satisfazer tanto quanto os esportes, que é uma coisa que eu já gosto, mas eu não pensava que dava para juntar essas duas coisas.
Então, eu sempre quis fazer o jornalismo, nem sempre quis ir para a parte esportiva, Uhum. mas acabou a vida me levando, né? Inclusive, o primeiro estágio que eu fiz, eu escrevia sobre tudo, sobre aqui a minha região, que eu moro no Alto Tietê de São Paulo. Também escrevia sobre economia, política, que era bem difícil. E aí eu falava pro meu chefe, tudo bem se eu fizer, assim, uma vez por dia uma matéria de esporte? Ele falava, claro, fica à vontade. E aí eu fui fazendo, criando portfólio e escrevendo. E aí esse mesmo meu patrão me chamou agora para fazer, apresentar só de esporte. Então foi isso, jornalismo sempre foi jornalismo. Teve uma época que eu falava assim, ai, mas sempre foi, então vou mudar um pouquinho. Falei que ia fazer química, matemática, tipo, nada a ver com nada, né? Que a gente fala que o povo de jornalismo é de humanas. Eu também não me considero tanto de humanas assim. Mas sempre foi jornalismo, nem sempre foi esportivo, mas agora a vida me levou e eu vou falar amém, que vá assim mesmo. E é isso. Bom, primeiramente, agradecer sua presença, Heloísa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E sobre esses sonhos sobre ser jornalista, é meu e do Matheus. Do Bruno a gente ainda está convencendo. E queríamos falar sobre um projeto seu desenvolvido pela faculdade, que foi uma, acho que entrevista, de um Uhum. clube de várzea chamado Havaianos. Como foi esse desenvolvimento? Como vocês encontraram esse clube? Pode me explicar um pouco mais? Cara, foi assim, a gente ia ter um trabalho, era o nosso trabalho interdisciplinar, então durou todo esse semestre agora que passou, o terceiro semestre. E aí, cada semana a gente tinha uma editoria diferente. Então, um grupo tinha que falar sobre tudo. Tinha que falar sobre política, economia, cidade, esporte. E eu estava super ansiosa para chegar ao do esporte, porque o grupo também fazia tipo uma rotação para um dia, em uma matéria, um ser fotógrafo, no outro ser repórter. E eu falei, no esporte eu quero ser repórter. E aí, a ideia inicial era que essas matérias fossem ali da região da faculdade, que eu estudo na região da Liberdade. Só que estava sendo muito difícil achar alguma coisa de esporte ali, que é bem centro de São Paulo. Não tem muita quadra, não tem muita coisa, tem mais comércio. Então a gente foi pro professor e falou, professor, por favor, ajuda a gente. E eu sempre tive muito esse. Eu gosto muito dessa parte antifascista do futebol. Então eu sigo bastante futebol de várzea, inclusive Corintianos em Luta, e foi por aí que eu achei um campeonato de futebol de várzea antifascista, e aí eu falei, vou procurar os que tem por aqui, né, por perto, e achei esse de Guarulhos, que é o Havana, maravilhoso, têm um projeto muito legal, e aí o que chamou mais atenção não foi só o fato de ser antifascista, porque tem bastante, né, foi que eles tinham categorias de base de menina, então já é difícil a gente ver categoria de base feminina no geral, imagina num futebol de várzea, né? Tipo, totalmente incomum. E não é o certo, né? Deveria ser totalmente normal, mas não é. E aí a gente falou, cara, acho que tá aí nossa pauta. A gente falou com o professor e falou, tudo bem se a gente fizer essa pauta. Tanto que aí tiveram depois algumas coisas que ele corrigiu, depois que a gente já publicou, que ele falou, meu, essas coisas, né? A gente faz uma matéria e nunca tá bom. Sempre tem alguma coisa pra melhorar. E ele disse que a gente tava falando da mulher, mas a gente pegou pouquíssimas entrevistas de mulheres mesmo. Aí eu falei, nossa, verdade, né? A gente tava falando de mulher, a gente catou entrevista com homem, tipo, qual que é o sentido? Mas é muito legal porque esse projeto que a gente tem na faculdade ajuda muito a gente a entender mesmo e a fazer. A prática é muito, muito boa. E eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, porque a gente precisa de portfólio, né? Então, a gente precisa fazer isso. E é bom porque às vezes a gente não quer ficar escrevendo pra gente mesmo, né? A gente quer ter um fim, uma coisa porque a gente tá escrevendo. Então, esse trabalho da faculdade ajudou. E aí eu saí desse projeto interdisciplinar com duas matérias, que foi essa do esporte e uma outra que fugiu da minha área, né? Que foi uma de economia. A gente falou, vamos fazer uma de economia, assim, de comércio ambulante, que é uma economia que foge do comum. E foi os dois. Nossa ideia foi de fugir do comum dos dois. Uhum. Legal, Luiz. Eu, sinceramente, eu sou mais da parte artística, assim, da parada, do design. Eu que faço as artes, como o Abner falou. O Abner e o Matheus são mais da parte jornalística. Eu fiquei muito curioso sobre como se administra o Twitter de uma instituição tão grande quanto o Corinthians. Tem toda uma relevância social, com todos os projetos de respeito à mina. Teve um ocorrido esse ano aconteceu que trouxe muito o papel da democracia corintiana. Como que é mais esse papel? Como que é essa responsabilidade social? Cara,
Eu acho que assim, quando eu tô lá tweetando pelo meu timão, eu sou o meu timão, né? Aí, a Heloísa, eu tenho muitas opiniões, às vezes, que eu coloco nas minhas redes, inclusive com a Luca, eu fui lá e falei nas minhas redes, gente, não concordo. Inclusive em grupo com várias outras torcedoras, a gente criou um grupo, as meninas se organizaram. Nos protestos em si eu não consegui ir, mas eu falei, eu não tenho muitos seguidores, não sou famosa, mas eu falei, vou fazer o que eu posso, que tá ao meu alcance, que é publicar. E mesmo a gente não sendo famosa, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas publicando, já chama uma atenção, né? Então a gente fez lá, alguém fez uma arte, não fui eu que fiz. Eu não tava nem encabeçando o projeto, só tava lá participando, porque eu falei, gente, vocês estão certos nisso e eu vou apoiar. Hum. E aí mandaram a arte, mandaram o texto, e a gente fez uma coisa padronizada, para todo mundo postar a mesma coisa. E aí a gente postou. Quando eu tô no meu timão, os tweets, principalmente, eu faço em dia de jogo só. Então, a gente tem a escala. Então, tem jogo que eu trabalho, tem jogo que eu não trabalho. E é muito legal, porque a gente tem muita liberdade de ser torcedor mesmo. Foi isso que meu gerente me passou, o Gustavo. Ele falou assim, cara, você tá conversando ali com o torcedor. Você tem que, sei lá, fala como torcedor. Ele falou, tipo, não xinga ninguém, né? Porque não pode, não xinga nenhum jogador, não fala coisas absurdas, mas você tem que cativar a pessoa como se você fosse uma torcedora também. Então, aí, lá no jogo, às vezes eu fico, meu, será que pode colocar um palavrão? Aí eu falo, não, melhor não, né? Mas, às vezes, o meu chefe Gustavo, às vezes, na hora da emoção, quando sai um gol, ele coloca. Eu falo, não, mas ele é o chefe, ele pode. Acho melhor eu não nem tentar, né? E aí é muito legal cuidar das redes sociais, é muito show. Assim, não é o que eu quero trabalhar pra sempre. Eu gosto muito da parte jornalística mesmo da coisa. Mas, cara, eu sou muito feliz com o que eu faço. Eu faço aí o que você falou de que você faz as artes também, eu faço bastante arte. Comecei no meu outro estágio, assim, no tempo livre, eu falava, ah, posso fazer uma arte pro Instagram da página? Aí eles falavam, pode. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. E aí fui criando portfólio também. E aí eu gosto muito dessas coisas. E aí o problema eu sou mulher, então às vezes eu falo como mulher, né? E não que isso seja um problema, mas às vezes o público da página não é exatamente de mulher. Então aí eu falo, gente, como que eu vou escrever uma legenda parecendo tipo um homem? E aí às vezes fica forçado, tipo assim, eu lendo o que eu escrevi fica meio forçado, fica tipo, gente, será que eu tô forçando a barra? E aí falam, não, tá normal, tá tranquilo. Mas quando eu tô fazendo o Twitter, os meus amigos falam, você tá fazendo Twitter, né? Você narra fofo. E eu não sei como mudar isso. Porque é a minha personalidade. Talvez seja um pouco antiprofissional aí, de tentar focar mais. Mas é estranho, porque... E também a nossa página, por mais... Tem várias páginas, assim, do Corinthians, né? Tem o Time do Povo, tem o SCCP News. E eu sinto que eles têm um público mais jovem do que a nossa página. A gente é a maior página do Corinthians, na verdade, a gente é o maior portal de um clube do mundo. Então, o nosso público, ele já é de um tempo atrás. Então, eu sinto que, inclusive, os comentários de algumas coisas que acontecem no Corinthians, se você vê na nossa página, na página de outras páginas do Corinthians, é muito diferente o público. O nosso público é um público mais conservador, é um público mais velho mesmo. Eu sinto que é mais um tiozão, um tio que começou a usar Instagram agora e que quer curtir as coisas do Corinthians. Não é aquele jovem que gosta do Corinthians ao contrário, sabe? Que gosta de piadas e que entende todas essas coisas. Então é isso, é muito legal cuidar. Eu tento separar um pouco o meu pensamento do que a página pensaria, porque também não pode forçar as coisas. Mas a gente também tem muita liberdade de, por exemplo, quando tem Dia do Orgulho LGBT, nosso patrão falou, não, tudo bem, vocês têm que postar, né? Não é essa coisa tipo, nosso público é meio conservador, então não pode postar. E isso que é muito legal, porque a gente pensa com a mente do meu timão, mas ao mesmo tempo a gente não se cala diante de algumas coisas que a gente não deveria. A gente não tem que se calar de do orgulho LGBT, independente se as pessoas vão comentar, ai, isso é coisa do São Paulo, coisas do tipo, sabe, de homofobia. Então, a gente se coloca no certo, no que a gente acha que é certo, mas opinião mesmo a gente acaba deixando para colocar, separar, né? O que a Heloísa pensa não é o que o meu timão pensa. Inclusive o povo que coloca mais a cara, né? O povo que faz vídeo, que é o Faraldo, Becker. Eu sinto muito que as pessoas às vezes confundem isso. Chamam o Faraldo de lacrador e aí falam que o meu timão é lacrador e não é. Tem muita gente trabalhando no meu timão. Você não pode falar que é lacrador ou que é
sei lá, conservador, porque tem muita gente. Você não pode colocar uma página como tudo. É isso. Certo, com certeza, Luiz. E até fazer uma pergunta sobre isso, né? Como que é a reação do público disso, né? De ter essa parte torcedora, né? Além desses torcedores que com certeza você encontra no estádio, mas também os torcedores das redes sociais, que muitas vezes torcem para os times rivais. Como que eles reagem a isso? E também dessa parte jornalística, né? Você que está começando agora, e eu queria que você falasse como que você vê, se está melhorando cada vez mais a questão da mulher, como você bem falou, no jornalismo, e como que você está vendo essa melhora e se está melhorando gradativamente, Heloísa? Tá, ó, no meu timão, agora onde eu trabalho, graças a Deus, eles são muito abertos a isso. E não tem essa coisa de, é mulher e não sei o que, não sei o que lá. Inclusive, a que eu convivo mais é a equipe de redes sociais mesmo, né? E aí, a nossa equipe, acho que são 8 pessoas, 3 ou 4 são mulheres. Então, é a maioria, né, quase. A maioria não, mas é meio a meio, assim. E também nos outros âmbitos, na parte de redação, na parte de vídeo, em todas as partes tem muita mulher. Então, no ambiente que eu tô agora, é um ambiente muito igualitário, que a gente não tem esse problema de, você é mulher. Às vezes eu vejo uns comentários, por exemplo, a Gabi Sena, comecei a ver as lives, né, do meu timão às vezes, e aí eu abro e a Gabi tá apresentando, e aí você vê, tipo, uma coisa, essa menina não sabe nada de futebol. Não sei o que, não sei o que lá. E aí, obviamente, a gente não coloca esses comentários para serem lidos, né? As pessoas, a Cris, que fica, né, normalmente atrás, ela não coloca esses comentários para serem lidos. Mas a gente vê que do público ainda tem essa coisa de tipo, porque é mulher, então não entende de futebol. E não é verdade. Então, no meu ambiente de trabalho, eu não sofro com isso, graças a Deus, porque eu sei que tem muita mulher hoje em dia que trabalha com esporte. E além de sofrer isso fora do ambiente de trabalho, tem que sofrer dentro também. No meu caso, já sofri algumas vezes fora de, colega, assim, meio sem noção, falar, tipo, você entende mesmo de futebol, então, o que é um volante? O que é um meia? Porque agora já mudaram as perguntas, né? Antigamente era impedimento, aí agora deu tempo de todo mundo aprender o que é impedimento, aí agora eles perguntam coisas diferentes, tipo, quem era o ponta-direita da seleção brasileira em 1900 e que jogava quando Portugal chegou aqui no Brasil. Então, é umas coisas muito absurdas que eles sabem porque eles entraram e decoraram, tipo, fatos curiosos de futebol. Deveria ter um livro, assim, fatos curiosos de futebol para perguntar para as mulheres, porque ninguém sabe isso. Imagina, tipo, uma mulher. E a gente tem que ter esse cuidado dobrado de que se eu falo uma besteira, eu vou ser milhões de vezes mais crucificada do que um homem. A gente vê a Renata Silveira, coitada, narradora, ela narra super bem. E eu acho que é direito de você não gostar da narração dela. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a gostar de tudo. Mas o peso que tem entre as duas coisas, ela e, por exemplo, se o Galvão errasse, se algum outro narrador homem errasse, não ia ter o mesmo peso, não tem o mesmo peso. Então, se ela erra, é como se fosse mais granada para as pessoas jogarem em cima. Tipo, tá vendo? Mulher não serve. E eu tava fazendo um curso, não lembro quem foi que falou isso, mas disse que os erros, eles são colocados no coletivo. Então, por exemplo, se uma mulher erra, se fala assim, nossa, que é mais uma mulher errando. Ela tá errando, ela é mulher, olha isso. Eu falei que ela ia errar. E se ela acerta, não é tipo, nossa, olha, uma mulher acertando. Todas as mulheres acertam, tá vendo? Eu falei isso, não é. Viu? Ela é uma mulher e ela acerta, então dá pra conseguir. Então, sempre é colocado essa coisa de se a mulher erra, é uma coisa coletiva, que todas as mulheres vão errar e pesa pra todo mundo. E se ela acerta, não, é uma coisa particular dela. Então, as outras mulheres, na vista das pessoas, continuam sendo incompetentes. Essa mulher aí que se sobressaiu. Então, eu vejo muito isso de o peso que a gente tem de errar, a gente não pode errar. Não pode de jeito nenhum. Então, se eu erro, se eu coloco se eu tô numa conversa de amigo, não digo nem no profissional, e aí eu falo, tipo, caramba, sei lá, minha mente se confunde, eu falo, Pelé era zagueiro. A pessoa vai falar pro resto da vida disso, e vai falar, viu, você não entende de futebol. Inclusive, eu vi uma menina no TikTok que eu dei muita risada, ela falou, gente, você é mulher, você perde o direito de brincar com as coisas de futebol. Ela falou, eu tava assistindo o jogo no estádio, e aconteceu uma falta no meio do campo. Ela falou, eu sei que isso não é pênalti, mas eu gritei pênalti porque às vezes, né, não é emoção. Ela falou, mas eu gritei zoando. E aí o cara do meu lado virou e falou, isso não é pênalti.
não foi na área. E aí ela falou, ela tava com bastante raiva, ela falou, caramba, se um cara brinca isso, ninguém vai virar pra ele e falar, tipo, isso não é pênalti, porque é óbvio. E a gente não pode nem brincar, a gente não pode fazer uma gracinha de, ai, foi pênalti quando tá nem na área de ataque, quando tá na defesa, porque aí vão falar, tipo, nossa, você não entende de futebol, ou vão tentar te dar uma palestra que você não quer saber. Então, eu acho que isso é mais. Agora tá sendo um pouco mais fora do ambiente de trabalho. Mas talvez eu diga isso porque no meu ambiente não é assim, né? Então, talvez a minha bolha não é assim de trabalho. Mas bolha de colega tem bastante que fica cobrando essas coisinhas de quem foi o bola de ouro de 5, 10, 15 anos atrás. Não lembro todos. Eu não lembro nem que eu comi ontem de café. Quem dirá quem fez o gol sei lá, da terceira rodada do Brasileirão, jogo Corinthians e Ponte Preta. Quem fez esse gol? Não lembro. Lembro coisas históricas, lembro defesa do Cássio no Vasco. E aí sempre falam essas coisas. Sim, sim, é muito importante destacar esse papel na mulher, principalmente na atualidade. E destacando esse papel, qual a sua inspiração dentro do jornalismo? Ó, tem bastante gente. Eu costumo me inspirar em mulher, porque é aquela coisa, eu vou me inspirar em alguém que parece comigo. Uma pessoa que eu gosto muito é da Tati Mantovani, que trabalha na TNT Sports, e ela cobre o Real Madrid, e eu acho ela sensacional. Eu gosto muito da TNT Sports, então eu gosto muito das jornalistas de lá, da Tainá Espinosa, inclusive tive uma aula com ela, que ela foi maravilhosa, até chorei, falei, nossa, tô muito emocionada, porque você me inspira muito. A Clara Albuquerque também, da TNT Sports. Aí agora alguém assim mais jovem, a Elisa Ranieri, ela faz algumas lives no Casimiro, que eu gosto muito de assistir o Casimiro, as lives dele, e essa parte de futebol dele. E eu gosto bastante da Elisa Ranieri, gosto também da Ana Thaís Matos, mas acho que essas são as principais mesmo. A Tati Mantovani e a Clara, a Tainá e a Elisa. Acho que são as principais. Legal. Agora mudando um pouquinho do foco, eu gostaria de saber como que é a sensação de trabalhar com o time relacionado com, perdão, com o time que você gosta desde criança, que é o seu time de coração mesmo. Qual é a emoção de estar na arena, poder tuitar com uma grande massa, sabe? Quando tipo, falam que Uhum. ele me perdeu a pressão, daí bate tudo no teclado, gol, ou quando é gol deles, infelizmente. É, o gol deles que tá acontecendo bastante esses dias. Cara, é bem legal porque antes de eu gostar de futebol, eu gostava do Corinthians. Então, foi uma coisa que veio muito antes da minha vida. Inclusive, eu falo isso pra todo mundo. Eu fui começar a gostar de futebol depois de grandinha. Porque pra vocês que são meninos, vocês começam desde sempre. Pra gente que é menina, com raras exceções, tem uma viradinha de chave, que é um momento que a gente fala, não, agora eu gosto de futebol. Comigo, eu nasci criada corintiana. Então, eu sempre soube aquela paixão do Corinthians, aquela coisa que move cidade, sabe? Que as pessoas vão atrás do time. Eu sempre entendi esse amor pelo Corinthians. Então, eu fui uma amante do Corinthians antes de ser uma amante de futebol. E aí, a primeira vez que eu fui na arena, que eu tinha uns 13 anos, aí eu falei, tipo, cara, futebol é muito legal, né? Não é só o Corinthians. E aí eu comecei a acompanhar mais. Comecei a acompanhar primeiro o Campeonato Brasileiro, essas coisas. E aí depois, quando eu fui ficando um pouco mais velha, e quando eu tava meio desocupada também, eu acompanhava literalmente tudo. Quando eu tava desempregada, quando eu tinha acabado de terminar, me formar na escola, eu ficava procurando que jogo estava passando no momento que eu tava sem fazer nada. Então, às vezes, eu caía assistindo, tipo, Série B do Campeonato Espanhol. Eu não sabia nem que time estava jogando. Mas eu falava só pelo prazer de estar assistindo futebol. Então, é muito legal para mim trabalhar com o Corinthians, porque é o meu time do coração. É um time, assim, que eu sou apaixonada. Obviamente, eu sou profissional o suficiente para falar que eu trabalharia com qualquer outro time, inclusive com o Palmeiras, que é o nosso maior rival. Não, seria até uma coisa bem legal para ver assim se eu sou realmente profissional mesmo, porque trabalhar com o time que você ama é uma coisa fácil, né? É difícil trabalhar com aquele time que é seu rival desde que você é criança. Mas
Eu gosto muito de trabalhar com o Corinthians especificamente. E aí, inclusive, eu acabei relaxando um pouquinho quando eu comecei a trabalhar no meu timão, porque eu parei um pouquinho de assistir jogos europeu, até um pouco assim de Campeonato Brasileiro. Agora eu tô voltando, porque eu comecei com esse programa semanal, então eu tenho que assistir, né, saber o que tá acontecendo. Mas logo quando eu comecei, eu fiquei meio assim, assistindo só o Corinthians, porque era o que eu tava trabalhando, né? Então, às vezes eu ficava assistindo o Corinthians e eu não tinha muito saco pra assistir outra coisa depois. E aí, é isso. É muito legal trabalhar com o meu time do coração. Muito. Muito louco. E... é isso. Ó, meu professor comentou aqui. Exatamente. Ele comentou aqui que a cobertura esportiva é péssima, mas ela pode e deve melhorar muito com as mulheres. Parabéns para você. E realmente, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Heloísa, com certeza. Um trabalho espetacular. E até eu queria falar desse trabalho, né? Você que a gente viu e acompanhou algumas das matérias e pautas que você posta, alguns textos, né? E é muito interessante porque é muito bom os textos, não é só por você ter aceitado o convite e estar fazendo a live com a gente. De verdade mesmo, um texto muito interessante. Até eu e o Bruno, o Wagner, a gente sempre tenta fazer essas matérias para postar como conteúdo também. E é algo difícil, porque você tem que elaborar algo interessante, relevante, e às vezes é difícil por estar no momento, né? E você que sempre posta diariamente, semanalmente, é muito bom. E até eu queria perguntar como que é, né, esse trabalho para postar um conteúdo relevante e que não fique ali no senso comum por estar postando semanalmente, Heloísa. Tá. Agora, escrevendo mesmo, eu tô escrevendo só pra TV Cenário. E é difícil, porque assim, lá pra eles, agora pelo menos, eu tô fazendo mais um trabalho de final de rodada. Então, cato ali o que aconteceu na rodada do Brasileirão. E é bem difícil, porque são muitos jogos. Então, agora eu tô até tentando um formato novo de colocar só, focar mais nos times paulistas e colocar só um pequeno resumo do que aconteceu com os outros, tipo, quanto foi o jogo. E se, por exemplo, ficou ali na zona de rebaixamento e não sai dali, ó, é a primeira vez, e colocar isso, porque tava ficando enorme os textos. Se eu focasse jogo por jogo, também dá um baita trabalho que às vezes é desnecessário, porque você escreve pra internet, nem todo mundo quer ler texto grande. A maioria das pessoas, na verdade, não quer, né? Quer ler um texto ok, um texto, assim, que em 2, 3 minutos você leu, não um texto de 10 minutos. 10 minutos eles leem um livro. Então, essa é a coisa de... Como eu tava fazendo fim de rodada, eu ficava nessa de, preciso escrever de tudo que aconteceu. E aí agora eu falo, não. É aquele filtro de saber o que é importante e o que não é. E aí, às vezes, quando surge alguma coisa, alguma pendência muito importante, aí eu escrevo, tipo, uma contratação, uau, tipo, o Pato. Aí eu falei, não, acho que isso merece uma matéria, né? Pato voltando, acho que merece uma matéria. E aí eu escrevi. E aí, inclusive, agora eu tô tendo dificuldade, porque normalmente é o combinado, né? São 2 matérias por semana. E agora a gente tá no data FIFA, né? Então, não tem rodada de Brasileirão. Aí agora que eu tô tentando que me reinventar, até mandei uma mensagem e falei, você tem alguma, sei lá, alguma pauta de vôlei? Porque eu tenho que escrever sobre esporte. Eu foco mais no futebol, porque é aquilo que eu gosto. Mas se não tem, eu vou tentar fugir para outros lados. Tipo, tem alguma coisa de vôlei, alguma coisa de basquete, pelo amor de Deus, porque não tem pauta. Inclusive, esse data FIFA é horrível, eu sou contra parar no data FIFA. Muito ruim, eu prefiro que continue o Campeonato Brasileiro. Mas é isso. É sempre... Eu falei pra minha psicóloga, inclusive, eu falei, às vezes eu fico em dúvida se vale a pena escrever sobre algo ou não. E ela falou, pergunta pra alguém. E aí você pergunta as primeiras vezes, e aí você vê se o seu filtro tá ok, se o seu filtro tá conseguindo pegar algumas... catar as coisas certas, né? Captar aquela coisa que você precisa falar ou não. Você pergunta pra alguém, cara, você gostaria de ler sobre isso? Você gostaria de ler sobre o Pato sendo contratado? E também eu tenho um professor que esse professor, inclusive, não sei se foi esse professor que falou, mas ele fala muito que se a Globo já escreveu sobre isso, se todo mundo já escreveu sobre isso, pra que você vai escrever também? Já tá lá pra todo mundo ver. Você tem que colocar alguma coisa nova. Jornalismo não é você ficar escrevendo o que todo mundo tá escrevendo. Porque aí, querendo ou não, você acaba perdendo. Porque
entre a sua matéria da Globo, qual que as pessoas vão escolher, né? A da Globo, obviamente, porque vai chegar mais fácil para eles ali. O Google, você pesquisa, vai aparecer ali Globo UOL e o seu vai estar lá embaixo. Então, essa coisa de você tentar se diferenciar, tentar buscar pautas diferentes, porque chama muito mais atenção. Chama muito mais atenção uma matéria exclusiva do que uma matéria que está todo mundo dando. Entendo assim, se for na hora, por exemplo, aconteceu uma coisa hoje, todo mundo tá dando. Tipo, sei lá, algum prefeito foi preso, algo do tipo. Aí você fala, não, isso é uma coisa que eu tenho que dar, não tem como não dar essa notícia. Mas, por exemplo, você vai falar que um prefeito foi preso um dia depois, sendo que todo mundo já deu essa matéria? Não. Então aí tem que ter esse equilíbrio e esse filtro de tentar procurar coisas diferentes. E se você quer escrever sobre algo que tá todo mundo falando, escreva na hora que tá todo mundo falando. Porque se você deixa para um dia depois, hoje em dia com as redes sociais, é horrível. Porque se você perde o timing, você perde visualização, você perde comentário, você perde seu tempo, basicamente, escrevendo essa matéria depois que todo mundo escreveu. Então é isso. Nessa pauta de escrita e trabalho, como é conciliar a faculdade de jornalismo com o trabalho e quais são as dificuldades dentro da faculdade de jornalismo? Cara, é bem difícil, pra ser bem sincera. Já tava bem difícil quando eu tava só com o meu timão, né? Não bem difícil, porque assim, eu trabalho home office, então não tenho que me deslocar, então é bem tranquilo. E aí eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Às vezes o problema era o cansaço. E eu sou uma pessoa que eu me envergonho disso, mas eu procrastino muito. Então eu acabo deixando as coisas para fazer depois. Então, alguma atividade da faculdade eu deixo para fazer depois, achando que eu sou desempregada, e eu não sou, porque eu depois eu tô trabalhando. E aí eu não tenho tempo para fazer depois. E aí agora que eu tô pegando a responsabilidade de, tipo, tem uma coisa da faculdade, faz na hora. Não deixa pra depois, porque agora você trabalha, você tem um trabalho, você tem foco nesse trabalho e não vai dar pra você ficar fazendo as coisas depois porque você fica cansada. Inclusive, eu brincava que eu era muito preguiçosa. E aí as pessoas falam, gente, como assim preguiçosa? Você estuda, você trabalha. Agora eu tô em, tipo, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Então, a última coisa que é preguiçosa, né? Agora eu tô de férias da faculdade, graças a Deus. Então, tá sendo, assim, uma vida de madame, só trabalhando, tá uma delícia. E na faculdade, a minha maior dificuldade mesmo é isso, de procrastinar. De, tipo, o professor passar alguma coisa pra ler, pra prova, ele passou no começo do semestre. Um dia antes da prova, eu tô lá, meu Deus, onde eu acho esse livro? Onde eu acho essa coisa pra eu ler? Então, acho que essa é a minha grande dificuldade na faculdade. E eu tenho alguns probleminhas com foco também, principalmente quando é matéria que é muito teórica. Agora, esse semestre eu não tive nenhuma matéria muito teórica, assim. Tive muitas matérias práticas, então é muito mais gostoso, porque é o que a gente entrou pra fazer, né? Então, você fazer, tipo, você escrever notícia, ao invés de ficar ouvindo o seu professor explicar como escreve uma notícia, é muito mais fácil. E é muito mais legal, porque aí você aprende na prática. Eu sou uma pessoa muito fã da prática. Eu entendo que tem gente que entende muito mais com a teoria. Eu não sou dessas pessoas. Eu gosto de me expliquem uma vez bem rápido e me deixa fazer. E se tiver errado, aí me corrige e aí eu vou aprender. Uhum. E como tá sendo apresentar o cenário esportivo? Você que ficava atrás das telas, agora tá na frente da câmera. Como é a sensação? Ai, é horrível. Eu brincava que todo mundo falava que eu sou super extrovertida. E eu acho que eu sou. Mas me dá uma vergonha, porque dá. Assim, eu aprendi numa palestra que teve na faculdade que se a gente ficar tendo vergonha do que os outros vão pensar, a gente não vai parar em lugar nenhum. E aí eu tô colocando isso na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa que tem muita vergonha do tipo, o que os outros vão pensar, né? Do que eu. E se eu falar alguma coisa errada? Porque quando eu gravo vídeo, e lá principalmente que é um estúdio, então tem câmera, tem mais 2 pessoas junto comigo, eu me sinto muito falsa falando. Eu sinto que eu tô, bom dia, gente! Muito falsa. E aí foi inclusive gravar, só gravei um até agora, porque semana passada foi feriado, e aí vai ter um amanhã. E quando eu gravo comigo mesma, tipo, na frente da câmera não, do celular, eu fico tranquila. Tranquila, porque é eu e eu, né? Se deu errado, apaga, corta. Mas quando tem outras pessoas no estúdio, eu fico com muita vergonha. Muita, muita vergonha. E aí me falaram, ah, não, é só você falar como se estivesse falando com um amigo. Mas não é a mesma coisa. Não é de jeito nenhum. A gente acha que é, mas quando você vê aquela pessoa na câmera olhando pra você, você fala, meu Deus. E aí eu ainda fico,
gente, se eu ficar errando, eles vão ter que ficar aqui enquanto eu erro. E eu falo, eu não quero dar trabalho, porque aí depois a menina que edita, ela vai ter que ficar cortando todas as partes que eu erro. E aí é isso. Eu sinto que eu fico muito falsa quando eu tô falando em câmera, mas em câmera é tipo quando outra pessoa está me gravando, porque eu fico toda tímida. Mas estou trabalhando nisso, estou tentando melhorar, né? Certo, com certeza. Tem que trabalhar e tentar melhorar sempre. Não é tudo que a gente tem a facilidade, né? Mas você também tem com certeza facilidade para diversas coisas, Luiz. E eu queria te perguntar se atualmente você quer ficar nessa área que você fica, né? Nessa área de escrever, como você muito bem disse, ou quer explorar mais essa área do jornalismo que é muito ampla, né? Tem várias áreas, tem a edição, narração, comentarista. Qual que você quer seguir, quer aprender mais, ou quer até fazer trabalhos com isso, ou se você está muito satisfeita na área que você está, Heloísa? Eu gosto muito da área que eu tô, mas satisfeita é muito forte. Eu falo que assim, eu quero muito ser repórter mesmo, mas eu tenho uma pequena diferença, que eu falo que todo mundo quer ser repórter esportivo, que é entrevistar jogador, entrevistar técnico, em coletiva de imprensa. E eu falo que o meu maior sonho é trabalhar um dia, por exemplo, na Globo, em alguma transmissão esportiva, na qual eu possa entrevistar os torcedores, tipo, fazer um pré-jogo. Qual que é o seu palpite pro jogo de hoje? Porque eu acho muito legal. Obviamente tem grandes histórias de jogadores de futebol que saíram de uma vida de pobreza e que são histórias legais de ser contada. Mas, cara, a história do torcedor e a identificação que eles têm, cada um com o seu clube, palmeirense com o Palmeiras, corintiano com o Corinthians, e o jeito, as loucuras que os torcedores fazem, inclusive apareceu esses dias o Mano Língua, torcedor do Corinthians, que foi de moto lá pro Equador assistir o Corinthians. Então, eu acho que isso pra mim é uma das melhores coisas. E eu acho que o amor do torcedor pelo clube é uma das coisas que mais me fascina. Então, se eu pudesse escolher, eu acho que nem existe, tipo, exatamente essa função, né, no jornalismo, de você ficar lá conversando com o torcedor, porque você acaba indo para todos os lados. Mas se eu pudesse escolher exatamente o que eu faço, seria isso. Seria entrevistar torcedor, principalmente no pré-jogo, no pós-jogo, depois de uma vitória, depois de uma derrota, depois de um título, porque eu acho muito mais legal. Eu acho que os torcedores têm muito mais coisa a agregar, às vezes, do que os jogadores, porque todo mundo já tá cansado do que um jogador sente quando faz o gol do título. Tipo, ele se sente feliz, se sente realizado. Mas o que sente o torcedor que tá do outro lado? Ninguém pergunta isso, né? E eu acho muito da hora. Sim, sim, retomando essa pauta e mudando um pouco de assunto também, sobre o futebol do Corinthians feminino. Quais são suas expectativas? O time vem alcançando grandes títulos, resultados. Acho que até um desempenho melhor do que o futebol masculino. E sobre a Copa do Mundo esse ano, Tá. quais são as suas expectativas, revelações? Sendo bem sincera, eu não acompanho tanto o futebol feminino no geral que nem eu acompanho o masculino. Eu acompanho o Corinthians só também. E é surreal ver que tem gente que, por conta de política e por conta dessa situação do Cuca, quer boicotar as meninas. E se você abre os comentários, é um show de horrores de gente falando, não, porque elas derrubaram o Cuca. Eu não quero saber se elas estão ganhando. Eu não quero saber se elas estão fazendo 11-0, que elas fazem 11-0, enquanto o masculino, toma 3-0. E é um horror pra mim ver isso. Porque se você torce pra um time, pelo menos se você independente do time que seja. Se você é corintiano, você torce pro Corinthians. Então, você quer que o seu time se dê bem, independente da modalidade. Eu sinto que corintiano tem essa coisa mais de identificação com o clube no geral do que com um esporte só. Então, você vai ver basquete do Corinthians enchendo quadra. Porque o torcedor do Corinthians, ele é corintiano. Ele não é torcedor do Corinthians futebol masculino profissional. Então, as expectativas para o feminino estão altíssimas, sempre estão, né? Porque as meninas ganham tudo. Inclusive, eu achei um descaso. Eu vi que o horário do Ferroviária Internacional agora das quartas mudou, mas eu não vi se o do Corinthians mudou, porque eu já entrei aqui na live, porque tava numa segunda-feira, 6:30 da tarde, o jogo. Então, para mim,
é um horário totalmente inviável, eu acho que para a maioria das pessoas que trabalham. Então, para mim, parece que a Globo tá querendo boicotar o futebol feminino. É isso que tá acontecendo, não sei. O Corinthians é um time que leva muita torcida sempre pros estádios, então por quê, né? Por que colocar num horário tão ruim? E aí eu vi bastante gente questionando, ao invés da Globo, questionando o Corinthians, por que esse jogo não ser na Neoquímica Arena? O que não, para mim não tem esse questionamento, não tem um porquê. Porque se você vai abrir a arena numa segunda-feira às 6h30, você vai ter muito mais gasto do que lucro. E não é a intenção, né? A Cris Gambaré, que ela é a presidente do Corinthians feminino, ela cuida ali, eu não sei se é presidente a palavra certa, então me desculpem se eu errei, mas que ela cuida ali do futebol feminino do Corinthians, ela quer que o time seja autossustentável. Então, não tem a ver você abrir a arena numa segunda, perdão, numa segunda, 6h30 da tarde, sendo que as pessoas não vão, você vai ter gasto. E além de que isso é sei lá, é como se você colocasse para as outras pessoas depois catar uma imagem da arena vazia, 6h30, porque com certeza vai ficar vazia, porque é um horário horrível, e falar, tá vendo? Ninguém se importa com o futebol feminino. A mesma coisa que a CBF tá fazendo com a seleção. Eles vão fazer um jogo aqui antes de ir pra Copa, e os preços dos ingressos tá, assim, exorbitante. É uma coisa que você se choca, porque se no masculino as pessoas já reclamam dos preços altos, imagina no feminino que a gente precisa apoiar. A gente precisa apoiar porque as pessoas estão começando agora a se interessar por isso. Então, colocar preço grande é só você dar munição para as pessoas falarem, tá vendo? Porque ninguém vai pagar tão caro para ir ver as meninas. Eu sei. Então, precisa abaixar esse valor, ou precisa, no caso do Corinthians, colocar numa data melhor, porque eu tenho certeza que se fosse no sábado ou no domingo, em um horário bacana, valeria até a pena colocar na arena esse jogo, porque a gente já bateu vários recordes no Corinthians, lá na arena, o feminino. Então, eu acho que o problema tá que parece que as pessoas que deveriam incentivar estão cortando as asas do feminino. A CBF que deveria colocar o ingresso pelo menos a R$ 50, que acho que os mais baratos tá tipo 150. Acho que não tá nada a ver com a realidade do torcedor no geral, que para mim, preço de ingresso já é um grande problema, inclusive no masculino, no Corinthians é bem caro. No Palmeiras, inclusive, vi esses dias bem caro, e aí você afasta o torcedor da casa dele, né, que deveria ser o estádio, a arena. E no feminino mais ainda, porque a gente precisa de apoio. A gente precisa que as pessoas, para elas apoiarem, a gente precisa ajudar, né? Não é só, apoiem aí, tá 150 ingressos. Ou, apoiem aí, o jogo é numa segunda, 6h30. Se você tá trabalhando, problema seu, dá um jeito. Porque senão vai ficar essa fama de que ninguém acompanha o futebol feminino. Então, acho que as pessoas estão tendo... As pessoas não, né? As instituições grandes, tipo a Globo, enorme, que comprou o Brasileirão, porque o Brasileirão ele era transmitido pela Band, feminino. E eles transmitiam quase todos os jogos, e a Globo comprou e escondeu esses jogos. Vários jogos não são transmitidos. Então, se você vai comprar com a premissa de que você apoia o futebol feminino, então apoia de verdade. Sport TV tem o quê? 4 antenas que você consegue assistir? O que custa você colocar um jogo ali? Tipo, não custa nada pra você. Se você comprou o negócio, se você comprou os direitos de transmissão, que estava com outra empresa que estava fazendo isso bem, a Band fazia isso muito bem. Dava para você acompanhar praticamente o jogo que você quisesse ali do feminino na Band. E ainda vieram com marketing de que é a primeira vez que vai ser transmitido em TV aberta. Não é. Tipo, não tem por que você meter esse papo de pioneirismo, que não é verdade. Seja sincero, sei lá, primeira vez na Globo. Ponto. Não tem problema nenhum de falar isso. Mas eu também sinto que tem esse apagamento da Band, que apoiou muito o futebol feminino. E apoiou de verdade. Não só, tipo, vou comprar os direitos e esconder pra todo mundo. Mas falar que eu tô apoiando porque eu comprei e paguei. Sendo que quem quer ver o jogo não consegue ver, porque eles não transmitem. Uhum. E eu queria perguntar, tipo, mesmo você não estando diretamente no clube, como é acompanhar o clube além do futebol masculino, seja no feminino, e até nas outras 40 outras modalidades que o Corinthians acompanha e que levam o nome, seja de atletas individuais, como até categoria de base, chute inicial. Como que é isso? Por exemplo, o Corinthians é realmente um time do povo. Algo que me admira muito, mesmo não sendo corintiano, sou São Bento, é que o Corinthians realmente ele tem um amor à torcida, seja qualquer esporte, modalidade, tudo isso. Vem desde aquela democracia corintiana, desde Sócrates e etc. Como é estar ali acompanhando o dia a dia de esportes que não tem tanta visibilidade como o masculino, mas porém tem todo o esforço quanto.
Tá. O feminino é um que eu gosto muito de acompanhar. E um que eu tô começando a acompanhar mais agora é o feminino de base. Inclusive, tem uma menina que eu acho ela uma graça. O nome dela é Juju Gol. E eu acho que todos os jogadores do Corinthians, masculino ou não, eles deveriam ter uma aula com essa menina do que é ser Corinthians. Se vocês veem os vídeos, é lindo, gente. Essa menina tem muita identificação com o Corinthians. Acho que ela tem o quê? 14, 15 anos por aí. E tem vários vídeos dela chorando, assim, cantando o hino do Corinthians, cantando o break da Gaviões. E é lindo. Tipo, você vê aquelas meninas que até esses dias nem imaginavam jogar futebol num time tão grande que é o Corinthians, tendo tanta identificação com o clube. E aí eu comecei a acompanhar muito mais as brabinhas, né, que chamam as meninas mais novas na base a base do feminino. E a base também eu acompanho, masculina. Gosto de dar uma olhada em quem eu quero que suba logo ali profissional, quem eu acho que deveria substituir quem eu acho que vai dar um bom. Então eu gosto bastante de acompanhar os de base. Futsal eu fico devendo um pouquinho, não acompanho tanto. Na verdade, os outros esportes no geral, eu vou ser sincera, eu não acompanho tanto. Às vezes eu vejo assim os resultados, né, de futsal. Vi que teve uma época que tava meio difícil, que a gente tava ganhando muito. E o basquete também não acompanho muito. Eu acompanho mais mesmo o futebol, seja de base, feminino, de base masculino, profissional, dos dois. Certeza, né? Muito importante também esse acompanhamento e essa valorização desses certos esportes, né? Também esportes importantes que têm bons trabalhos e que às vezes não são tão bem vistos, né? Até é um intuito do nosso projeto trazer muito isso, né? Esses esportes, principalmente do interior, que têm bons trabalhos, mas às vezes passam despercebidos. Eu queria também, Luísa, fazer uma pergunta. No jornalismo, muitas pessoas acham que está tudo centralizado ao futebol, né? Com certeza é o futebol que sempre entusiasma todas as pessoas, homens, mulheres e todos os gêneros, para conseguir ir em busca, né, ter esse sonho de trabalhar com os esportes no jornalismo. Mas o jornalismo ele não só fica somente nisso, né? O esporte ele tem com certeza diversas aplicações, mas o jornalismo possui diversas aplicações também, né? Não só o futebol. Então, acredito que você também pode falar muito bem disso, né? Um esporte que, é claro que o futebol é mais importante, mas não só é necessário dele para trabalhar com o Aqui, jornalismo, né? vocês são do interior, eu sou meio que interior também. E aqui onde eu moro, no Alto Tietê, se você liga na nossa TV aqui do Alto Tietê, e você liga no canal de esporte, na Globo, a afiliada aqui da Globo é TV Diário. Então, se você ligar lá na parte de esporte, você não vai ouvir falar de futebol, para ser bem sincera. Aqui, o forte da região é o vôlei. A gente tem o vôlei Suzano, então é o que a gente ouve mais. E eu acho muito legal. Eu gosto dos outros esportes também. Eu acho que depois do futebol, o que mais me interessa é o vôlei. E é bem legal. E às vezes é uma alternativa para quem não quer ficar preso nessa coisa de futebol, porque também é muito concorrido você querer entrar nesse mundo. E se quer entrar no de futebol, no profissional também é mais concorrido, porque eu vejo gente que quer entrar na parte do futebol e fala: ah, vou focar em categoria de base, porque tem menos concorrência. Ah, vou focar no feminino, porque tem menos concorrência. Então, se você quer fugir um pouquinho da concorrência, você gosta de esporte no geral, tem esporte olímpico também, porque época de Olimpíada, tem ali de tudo. Eu acho que, na verdade, você tem que saber de tudo, né? Porque quem vai não é uma repórter especializada em, sei lá, ginástica artística. Não, é os mesmos repórteres que você vê falando de futebol durante o ano inteiro, você vê ali nas Olimpíadas tendo que falar de tudo, de vela, de todos os tipos de campeonato, nado sincronizado, natação, sei lá quais outros esportes tem nas Olimpíadas, mas eles têm que falar de tudo. Então a gente tem que abrir esse leque e parar de achar que é só futebol, porque eu entendo que às vezes a gente quer se especializar para ficar em uma coisa só. A gente tem que saber um pouquinho de tudo. A gente tem que estar atento. E no jornalismo no geral, porque às vezes a gente fala: ah, quero trabalhar com esporte. E quem sabe, né, a vida não leva para outra coisa, daqui 2 anos você tá trabalhando com economia. Então é sempre importante você, como jornalista, independente da área que você quer seguir, você sempre
abrir, ligar o jornal de manhã e prestar atenção no que está acontecendo. Se você quer ser jornalista esportivo, ligar o canal de esporte e ouvir de tudo. Não tipo, vai começar a falar de vôlei, que saco, vou desligar. Vai começar a falar de skate. Nossa, não gosto, vou desligar. Não, porque tudo é aprendizado pra gente. Isso é literalmente exercício prático. É facilmente que um professor cataria um vídeo desse, uma transmissão dessa, pra falar, olha, gente, isso aqui, vamos aprender com isso. Porque se os estudantes de medicina aprendem assistindo cirurgias, se os estudantes de arquitetura aprendem vendo o povo construir os prédios, a gente aprende vendo as pessoas fazerem reportagem. Não só com isso, né? Porque senão todo mundo brasileiro seria formado em ser da Atena, em ser BAT. Mas a gente tem que ver que tudo é aprendizado. Tudo, tudo. E a gente tem que começar a olhar com esses olhos para os programas de televisão, para os programas jornalísticos que a gente tem na grade, e começar a olhar com olhos de, nossa, isso pode ser importante. Ou, nossa, esse jeito que essa repórter fala é diferente dessa. E, nossa, ele tá falando de vôlei, eu não gosto muito, mas deixa eu ver as gírias que ela usa pra falar de vôlei, as gírias que ele usa pra falar de basquete. Porque até as gírias, dependendo, até você tá falando só de futebol, dependendo do canal que você liga, as gírias são diferentes. Porque tem um canal que o público é gente mais jovem. Tem canal que o público, por exemplo, o Globo Esporte, é logo depois que acabou o jornal. Então a gente tem ali um público mais velho. É a hora do almoço. Então não dá pra você ficar falando todos os jargões de futebol do mundo, porque às vezes essas pessoas não entendem essas coisas novas e jovens. Então, tudo é essa coisa de prestar atenção. Tipo, eu não gosto muito de vôlei, mas eu vou assistir isso aqui pra eu entender. Vai que um dia eu preciso, né? Vai que um dia eu preciso falar de vôlei, porque sempre vem do nada essas oportunidades. É incrível. Nunca é tipo assim, um mês antes, você vai falar de vôlei. Não, é um dia antes. E aí você que se vira. Se você não sabe as regras, descubra, tipo, pesquisa. E é sempre um dia antes, 2 dias antes. Então, se você conseguir se manter atualizado durante a sua vida, você não vai precisar passar o desespero que às vezes eu já tive que passar. Uhum. Então, Luiz, a gente está chegando mais ao fim do nosso bate-papo aqui. Infelizmente, nosso tempo é escasso aqui no Instagram. Desde já agradeço a sua presença aqui. É uma honra estar falando com você. Sei que tem uma carreira muito foda pela idade que você tem. Sei que é muito desenrolado e você tem muita coisa para falar. Isso é uma honra estar falando contigo. E eu sei que ainda é muito cedo, mas você ainda tem planos futuros pela carreira? Como que vai ser essa jornada no jornalismo? Cara, ó, falar que meu sonho é trabalhar na TNT Sports. E meu maior sonho, assim, se for falar um pouquinho mais, é ser ou setorista do Corinthians, por exemplo, na Globo, ou ser correspondente internacional do TNT Sports do Barcelona, porque é o time que eu acompanho na Europa. Mas qualquer outro time, assim, da Europa, se me falassem, falaria, não, amém, tô indo. Tipo, falam, vai pra Uhum. Portugal cobrir o Porto. Eu falo, não, pode deixar, tô indo agora. Então, eu acho que seria muito legal trabalhar fora do país como correspondente de esporte, porque eu também gosto da paixão que os torcedores europeus têm. Não acho que é a mesma coisa, acho que o brasileiro tem essa coisa de ser o país do futebol, mas eu acho diferente, eu acho legal, acho que seria uma experiência muito legal e eu acho que eu me sentiria muito realizada se eu pudesse trabalhar com algum clube de fora do Brasil e com a TNT Sports, que eu admiro muito. Bom, Heloísa, infelizmente estamos chegando ao fim. E se você tiver algo para acrescentar que não falamos, algum conselho que você queira dar para algum futuro jornalista, algum projeto que você está realizando e quiser anunciar, fique à Tá. vontade. Meu conselho é sempre tentem criar networking, essa palavrinha chata que vocês vão ouvir a vida inteira de vai ter um curso na faculdade, você vai lá, você conversa com as pessoas, faz amizade na faculdade mesmo, porque daqui 2, 3 anos pode ser que vocês precisem, né? Pode ser que as pessoas estejam trabalhando num lugar sensacional e aí você fala, nossa, eu queria tanto uma vaga lá. E aí, ao invés de você mandar o currículo para todo mundo, você fala, meu, será que não tem como me indicar? Porque querendo ou não, sempre tem essa coisa de QI, né? De quem indicou. Então, vamos facilitar isso. Vai ter uma palestra na sua faculdade com alguém da Globo, com alguém de algum lugar que você queira, que você almeje chegar, por exemplo, TNT Sports, sei lá, Band, Jovem Pan Sports, vai lá e fala pra pessoa,
nossa, eu tenho muita vontade de trabalhar com você. Usa o LinkedIn a favor, eu adoro usar o LinkedIn. Colocar ali tudo que eu faço, todo o meu trabalho tá lá. Ali é meu portfólio, basicamente. Basicamente não, é o meu portfólio. E ali eu me conecto com muitas pessoas de lugares que eu admiro. Então, sempre que surge uma vaga em algum lugar que eu tenho interesse, eu falo, opa, uma vaga aqui. E aí eu também vejo, né? Tipo, vale a pena? Valor, preço. Então, acho que essa coisa do networking é muito importante. Tipo, não sei se está aqui, mas a Ari entrou maravilhosa. Ela fez o mesmo curso que eu e ela me indicou para o Bendito Seja Futebol. E aí agora você é coronista do Corinthians lá. Então, essa coisa de aproveitar muito as amizades que você faz na parte do jornalismo e não ver todo mundo como concorrente, porque você tem que ser a melhor, né? Você tem que se destacar, mas não ver todo mundo como se todo mundo quisesse que você fracassasse. Não. Muita gente tá ali para te ajudar. A maioria das pessoas, para ser bem sincera, tá ali para te ajudar. E se surgir uma oportunidade, te indica. Então, na faculdade, dá sempre o melhor, porque sempre vai ter aquele professor que vai te indicar, que vai surgir uma vaga e ele vai ver que você mostra o serviço e ele vai falar, não, vou indicar essa pessoa. Então é isso, sempre dá o seu máximo, principalmente em sala de aula, porque os professores têm muitos contatos. Então sempre chega, tô precisando de alguém para escrever sobre esporte, tem alguma indicação? O professor não vai te indicar se você não faz nada na aula dele, né? E um amigo, o amigo começou a trabalhar, ele vai te avisar quando abrir um processo de estágio, que às vezes você nem saberia se não fosse por ele. Então, essa é a minha dica, sempre deixar essa rede de amigos, de companheiros de trabalho aberta. E quando sair de um lugar, por exemplo, fechou um ciclo, vai sair de uma empresa, não sai, não fecha as portas para você mesmo, sabe? Sai de boa, você mostrou seu serviço. Inclusive, eu aprendi muito isso. A minha última empresa, eu fiz o meu melhor e quem saiu foi eu, porque surgiu essa oportunidade do meu timão. Se eu tivesse só, sei lá, dado um pé na bunda do patrão e falado, tipo, apareceu uma coisa melhor, não quero mais. Não, eu falei pra ele, apareceu uma coisa melhor, mas eu consigo ficar por mais uma semana até você achar alguém, porque foi muito de imediato. E aí, isso acabou deixando uma portinha aberta pra mim lá, que aí ele quis fazer um programa esportivo e ele me chamou. Se eu tivesse sido uma pessoa rude, uma pessoa descompromissada, sem responsabilidade, talvez ele não tivesse chamado, né? Talvez ele tivesse ficado ressentido. Então, é sempre fazer o seu melhor, sempre. Porque você já vai ter que fazer. Então, faz bem feito. Você já vai ter que fazer aquela prova. Já vai ter que estar naquela aula da faculdade. Então, presta atenção. Faz anotação. Você já vai ter que ir para o trabalho. Então, escreve seus textos direito, sabe? Não escreve de qualquer jeito. É isso. Bom, Matheus ou Bruno, algo a acrescentar? Nada, só agradecer, Heloísa. Muito obrigado, é um prazer imenso ter te ouvido e ter conversado com você. Parabéns pelo seu trabalho e desejar um ótimo sucesso e que você continue fazendo ele com uma excelência perfeita, como Muito você vem obrigada, fazendo, gente. Heloísa. Eu que Muito agradeço obrigado. o convite. Concordo plenamente com o Matheus. Foi uma honra ter você aqui com esse papo bom que a gente teve. E é isso, muito sucesso na sua carreira. E é isso. Obrigada. Bom, chegamos ao fim da nossa live. Agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer principalmente a Heloísa, que disponibilizou seu tempo, seu horário para ter um bate-papo conosco. Desejamos todo sucesso na sua carreira vai ser próspera, você vai conseguir essa vaga na TNT e futuramente também um estágio na Europa. Todo sucesso, muito obrigado. Foi muito gratificante ter esse papo contigo. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau.